Você já imaginou vender absolutamente tudo o que você tem no pior momento possível? Parece um pesadelo, não é? Pois hoje, vamos conhecer a história real de um homem que fez exatamente isso. Ele vendeu todas as suas ações, todas as suas economias, bem no fundo do poço de uma das maiores crises financeiras da história. Mas o que aconteceu depois é o que torna essa história tão inacreditável e cheia de lições para todos nós. Bancos quebrando, mercados derretendo, e a palavra recessão estava em todos os noticiários. O pânico era geral. E no meio desse furacão estava o nosso protagonista. Vamos chamá-lo de Marcos, para proteger sua identidade. Marcos não era um investidor profissional, mas como muitos de nós, ele tinha economizado a vida inteira e investido seu dinheiro no mercado de ações, sonhando com uma aposentadoria tranquila. Ele viu seu patrimônio, construído com décadas de trabalho duro, evaporar dia após dia. O que antes era uma quantia confortável, agora valia menos da metade. Imagina o sentimento, a ansiedade e o medo de perder tudo. A cada dia que ele abria o jornal ou ligava a TV, as notícias eram piores. Os especialistas diziam que o fim do mundo financeiro estava próximo. A pressão era insuportável. Então, um dia ele não aguentou mais. Ele ligou para o seu corretor e deu a ordem: venda tudo. Agora, ele simplesmente não conseguia mais dormir à noite. Ele pensou que ao vender, estaria salvando o pouco que restava. Ele trocou suas ações por dinheiro e colocou tudo na poupança, pensando: pelo menos aqui está seguro. Naquele momento, ele sentiu um alívio imenso. O pesadelo diário de ver seu dinheiro sumir tinha acabado. Mal sabia ele que tinha acabado de cometer o maior erro financeiro da sua vida. Ele vendeu exatamente no ponto mais baixo do mercado. Literalmente, semanas depois da sua venda, o mercado começou uma recuperação lenta, mas constante. Uma recuperação que se tornaria uma das mais longas e fortes da história. Vamos parar e pensar um pouco sobre a psicologia por trás dessa decisão. Por que alguém venderia tudo no pior momento? É o que os especialistas chamam de venda por pânico. Nosso cérebro é programado para fugir do perigo. Quando vemos nossas economias desaparecendo, nosso instinto de sobrevivência grita para sairmos da situação, para estancarmos a perda. A lógica vai embora e a emoção assume o controle. É fácil, olhando para trás, dizer que ele deveria ter mantido a calma. Mas quando você está no olho do furacão, a perspectiva é outra. O medo é uma força poderosa e pode nos levar a tomar decisões completamente irracionais. Marcos não vendeu porque era burro. Ele vendeu porque era humano. Ele sucumbiu a um viés comportamental clássico. A aversão à perda, a dor de perder é muito mais intensa do que o prazer de ganhar. E o que aconteceu com Marcos? Nos meses e anos seguintes, ele assistiu, de fora, o mercado de ações subir. O dinheiro que ele salvou na poupança mal rendia para cobrir a inflação. Enquanto isso, as ações que ele vendeu por uma pechincha não só recuperaram o valor perdido, como se multiplicaram várias vezes. Ele via amigos e colegas que mantiveram seus investimentos, mesmo durante a crise, recuperarem suas perdas e construírem fortunas. A cada notícia sobre a alta da bolsa era como uma facada no peito. O alívio inicial da venda se transformou em um arrependimento profundo e amargo. Ele calculou que, se tivesse simplesmente ficado parado, se não tivesse feito nada, seu patrimônio não apenas teria se recuperado, mas teria mais que dobrado. Essa decisão custou a ele, literalmente, a aposentadoria dos seus sonhos. Ele teve que continuar trabalhando por muitos anos a mais do que planejava. A segurança que ele buscou ao vender se transformou em uma vida de insegurança financeira. É uma história trágica, mas que nos ensina lições valiosíssimas. A primeira e mais importante lição é: nunca tome decisões financeiras importantes baseado no pânico. O mercado tem ciclos de alta e de baixa. Vender no fundo do poço por medo é a receita perfeita para destruir seu patrimônio. Em momentos de crise, a melhor atitude, na maioria das vezes, é não fazer nada. Apenas respire fundo e espere a tempestade passar. A segunda lição é sobre ter uma estratégia clara. Se você tem um plano de investimentos de longo prazo, com ativos de qualidade, as crises são apenas ruídos no caminho. Pense como os grandes investidores, como Warren Buffett, que diz: tenha medo quando os outros são gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão com medo. Crises, para quem tem estômago e caixa, são oportunidades de compra, não de venda. A terceira lição é a importância da diversificação.
Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Ter uma carteira diversificada com diferentes tipos de ativos ajuda a suavizar as quedas e a proteger seu capital durante as crises. Se o Marcos tivesse uma parte do seu dinheiro em ativos mais seguros, talvez o impacto da queda nas ações não fosse tão devastador psicologicamente. E por fim, a lição mais humana de todas, a importância do autoconhecimento. Entender nossos próprios medos e gatilhos emocionais é fundamental para ser um bom investidor. Se você sabe que é uma pessoa ansiosa que tende a entrar em pânico, talvez precise de uma estratégia de investimento mais conservadora ou da ajuda de um profissional, um planejador financeiro, que possa ser a voz da razão quando as suas emoções estiverem gritando. A história do Marcos é um lembrete poderoso de que, no mundo dos investimentos, nosso maior inimigo muitas vezes não é o mercado, mas nós mesmos. O controle emocional é tão ou mais importante do que a análise técnica ou fundamentalista. Felizmente, essa história não termina em completa desgraça. Com o tempo, Marcos aprendeu com seu erro. Ele voltou a estudar sobre finanças, mas desta vez com foco em psicologia do investidor. Ele reconstruiu suas economias, pouco a pouco, e voltou a investir, mas de uma forma muito mais consciente e disciplinada. Ele nunca recuperou o que perdeu com aquela venda de pânico, mas encontrou paz ao aceitar seu erro e o acelo como a lição mais cara e valiosa de sua vida. Hoje, ele compartilha sua história anonimamente em fóruns de investidores, não para se lamentar, mas para alertar os mais novos. Ele se tornou uma espécie de mentor anônimo, sempre pregando a calma, a paciência e a disciplina. A dor que ele sentiu se transformou em sabedoria, que ele agora usa para ajudar outros a não cometerem o mesmo erro. Então, da próxima vez que o mercado entrar em parafuso e você sentir aquele frio na barriga, lembre-se da história do Marcos, lembre-se que a decisão mais difícil, e muitas vezes a mais correta, é simplesmente não fazer nada. O tempo é o maior aliado do investidor de longo prazo. Deixe o pânico para os outros e mantenha-se firme na sua estratégia. Seu eu do futuro vai agradecer. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Espero que essa história tenha sido tão impactante para você quanto foi para mim. Deixe seu comentário abaixo. Você já passou por uma situação de pânico no mercado?